Olá, boa tarde, bem-vindas. Elizabeth, Aurora, Josiane, bem-vindas. Estão me ouvindo direitinho? O áudio tá legal aí pra vocês? Olá, para quem tá chegando. Se alguém puder me dar um joinha no chat para eu saber se vocês estão me ouvindo direitinho, por favor, que a gente começa a nossa live de hoje. Obrigada, Aurora. É isso então, vamos começar, né? Boa tarde a todos, a todas, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos tirar dúvidas, né? Então, vamos tirar dúvidas de vocês. Quem quiser participar ao vivo, por favor, solicite a participação no botãozinho que tem aqui abaixo da live, tá? Então, solicite a participação para você ter a possibilidade de tirar as suas dúvidas conversando comigo, tá bom? Então, se você quiser ter essa oportunidade, é só solicitar a participação que eu te chamo na live, tá? É muito legal porque eu vou conseguir entender melhor qual é a sua dúvida, quais são suas dificuldades, tá bom? Para eu poder te ajudar de maneira muito mais personalizada, certo, gente? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Gregolin, especialista em pães e bolos sem glúten, né? E aqui nesse perfil eu te mostro que pães e bolos perfeitos sem glúten existem e também te ensino a fazê-los. Hoje a nossa live tira dúvidas, então, né, de perguntas e respostas. Se vocês quiserem participar ao vivo mais uma vez, solicitem participação ou deixem sua pergunta no chat, tá? Eu já tenho uma listagem de perguntas aqui. Enquanto ninguém solicita ou ninguém manda dúvidas, eu vou responder as perguntas que eu peguei de comentários que vocês fizeram nos meus vídeos, né, nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, tá? Então são perguntas de vocês, certo, gente? Bom, antes da gente começar, eu queria pedir para vocês compartilharem essa live para que mais pessoas possam assistir, possam participar e tirar suas dúvidas também sobre a preparação de pães e de bolos sem glúten que fiquem perfeitos. Tá bom, gente? Bom, vamos lá então, né? Eu separei a primeira pergunta aqui para fazer para vocês, que é sobre substituição. Na verdade, o maior número de dúvidas que eu recebo é sobre substituição de ingredientes, tá? Então, essa daqui não é diferente. A substituição aqui em questão é da goma xantana por psyllium. A pessoa quer saber se é possível fazer essa substituição da goma xantana pelo psyllium e como é que faz isso. Bom, vamos primeiro identificar os ingredientes. Antes de tudo, antes de a gente fazer qualquer substituição, a gente precisa entender quais são as funções daquele ingrediente que a gente quer substituir, tá? Por que a gente precisa saber disso? Para que a gente consiga colocar outro no lugar que supra, né, as funções que foram retiradas da receita. Assim, eu não vou ter uma alteração tão significativa no resultado final. Se você não conhece os ingredientes, não sabe quais funções, né, cada ingrediente ou o ingrediente que você está retirando da receita traz para aquela receita, o que pode acontecer, e geralmente isso acontece? Você substitui da maneira errada, e aí você vai ter um resultado final ruim, que não fica perfeito, né? Que às vezes você precisa até descartar aquele pão, aquele bolo, porque não dá para comer. Quantas vezes você já jogou produto fora porque você fez uma substituição errada, porque você não executou corretamente a receita, né? Então, o intuito de você conhecer os ingredientes é justamente para você conseguir fazer ali uma combinação correta de ingredientes na receita e também substituir corretamente. Outra coisa muito importante que vai te possibilitar quando você sabe as funções dos ingredientes é corrigir as receitas. As receitas sem glúten, elas demandam mais cuidados, né, no preparo delas. A gente precisa observar o ponto de hidratação, precisa saber se eu coloco uma farinha branca ou uma farinha integral, vai ter diferença na quantidade de água que eu vou colocar naquela receita. Se eu retiro o açúcar e coloco o adoçante, eu preciso entender que eu preciso corrigir aquela receita para que ela fique perfeita. Então, todo esse conhecimento que você tem sobre os ingredientes vai te possibilitar toda essa possibilidade, né, de substituição correta, de acertar as receitas, porque muitas pessoas chegam até mim falando: eu não consigo acertar uma receita de pão, né, eu tenho medo de testar, porque pelo que eu vejo, assim, ele é difícil de fazer. Então, na verdade, elas não são difíceis de fazer. O que elas demandam são mais cuidados. A gente precisa observar e fazer com mais atenção a nossa receita sem glúten, porque a gente usa muito mais ingrediente, né?
diferente do que na receita com farinha de trigo. Só de farinha a gente tem pelo menos 3 farinhas na receita sem glúten, sem contar os demais ingredientes que são necessários para que os nossos resultados finais fiquem perfeitos. Se a gente só troca a farinha de trigo por uma farinha sem glúten, essa troca ela não é suficiente para deixar o nosso pão, o nosso bolo perfeito. Então a gente precisa conhecer as funções para saber como é a melhor forma de a gente melhorar a maciez, a umidade, a validade desse produto, o valor nutricional, né? Então, conhecendo os ingredientes, a partir disso, a gente consegue dominar essas outras áreas dos preparos sem glúten. Mas vamos para a pergunta, então. Como que eu posso substituir a goma xantana? É possível substituir pelo psyllium? Sim, é possível sim você substituir a goma xantana por psyllium. Primeiramente, a goma xantana e o psyllium, ambos, são agentes de liga. O que isso significa? Significa que eles vão entrar na nossa receita para trazerem liga principalmente, mas também para espessar a massa, dar volume, dar corpo à massa, aumentar a viscosidade, a elasticidade. Tudo isso para evitar que o nosso pão, que o nosso bolo esfarele depois que estiver assado, tá? Então a goma xantana ou psyllium, eles atuam para isso, mas também atuam no aumento do volume. De que maneira? E também da umidade da massa. Quando eu uso a goma xantana e o psyllium dentro da minha receita, eles são capazes de formar uma rede elástica, viscoelástica, viscosa e elástica, que é capaz de impedir que o gás produzido pelo fermento, que a umidade, a partir da evaporação dos líquidos, saiam da massa. Quando eu mantenho tudo isso, o maior número disso, dentro da massa, eu tenho uma massa que cresce mais e de maneira muito mais uniforme, tem uma massa que não vai esfarelar por conta da liga e tem uma massa que vai ficar muito mais úmida, porque eu mantive a umidade dentro do meu pão, dentro do meu bolo. E isso é muito, muito legal. Então, a gente, não é obrigatório, claro, a gente utilizar a goma xantana, mas um agente de liga, ele é essencial para a gente ter todas essas características. Então, sim, você pode substituir a goma xantana pelo psyllium, mas não é na mesma quantidade, tá? Tem outros substitutos para a goma xantana que a gente usa na mesma quantidade. Não é o caso do psyllium. O psyllium, ele tem a ação mais fraca do que a ação da goma xantana. Então, a gente precisa aumentar essa quantidade para que a ação seja parecida, para que eu tenha um resultado final parecido. Senão, se eu coloco a mesma quantidade de psyllium, troco ali a goma xantana pela mesma quantidade de psyllium, eu vou ter um pão que esfarela, porque eu não tenho força o suficiente para manter todos os ingredientes unidos. Então, quando a gente vai trocar a goma xantana pelo psyllium, você tem que observar essa proporção. A cada 1 grama de goma xantana, você vai usar 2,5 gramas de psyllium, tá? Então, é 2,5 vezes a mais de psyllium em relação à quantidade de goma xantana para que você mantenha essa elasticidade, essa liga dentro da sua massa e o seu resultado final não esfarele, tá bom? Então, é possível fazer a substituição, mas sempre observando principalmente a quantidade utilizada. Outra alteração que você vai ter na massa quando você faz essa substituição. A goma xantana, ela é uma fibra solúvel, o psyllium também. Só que o psyllium, ele tem uma capacidade muito maior de retenção de líquidos. Então, se, por exemplo, você coloca 10 gramas de psyllium numa receita de pão, aqueles 10 gramas vão absorver aproximadamente 100 gramas de água. Então, é 10 vezes o seu peso. Isso é um valor aproximado, tá? Para você ter noção da capacidade de retenção de líquidos que o psyllium tem. Então, quando você fizer essa troca da goma xantana pelo psyllium, você tem que observar o ponto de hidratação da massa. O que é isso? Qual é a consistência que a minha massa vai ficar quando eu faço essa substituição? Provavelmente, você vai ter que aumentar a quantidade de água, de líquido nessa receita, para que o seu resultado final não fique seco, tá? Se você usa fazer essa substituição da goma xantana pelo psyllium e não aumenta a proporção de líquidos, o seu pão vai ficar seco, tá bom? Vai ficar seco, não vai crescer tão bem. Por quê? Porque faltou umidade. A umidade, ela interfere em vários processos químicos dentro da massa.
desde a fermentação até o volume, né? O volume, o crescimento, as ligações proteicas, a formação da elasticidade dentro dessa massa. Então, sim, a umidade é extremamente importante, interfere em vários pontos dentro da nossa receita. Se ela não tiver em quantidade suficiente, eu não tenho esse desenvolvimento dos demais processos químicos, consequentemente, eu tenho um resultado final que fica seco, que não cresce tão bem e que esfarela com facilidade, tá bom? Então, só prestar atenção nessas alterações que você precisa fazer na receita, caso faça essa troca da goma xantana pelo psyllium, tá bom, gente? Para quem entrou agora na live, olha só, quem quiser participar ao vivo da live comigo, por favor, solicite a sua participação aqui no botãozinho que tem abaixo da live, tá? Solicite a participação que eu vou te chamar para você tirar suas dúvidas diretamente comigo. Enquanto isso, vamos para mais uma dúvida aqui que eu separei, que vocês fizeram lá nas redes sociais. Posso substituir a farinha de arroz por farinha de mandioca, por farinha de aipim, de macaxeira? Então, vamos lá novamente. Precisamos saber a função da farinha de arroz para saber por qual outra farinha nós podemos substituí-la corretamente. A farinha de arroz é uma farinha de estrutura, tá? É uma farinha de estrutura que vai trazer para nossa massa o suporte suficiente para que ela não baixe depois que ela crescer dentro do forno, tanto para pães quanto para bolos, tá? A farinha de arroz tem a mesma função. E a farinha de mandioca também é uma farinha de estrutura. Então, sim, nós podemos fazer essa substituição da farinha de arroz pela farinha de mandioca. Outra observação, a farinha de mandioca tem mais fibras, então ela vai absorver mais o líquido da sua receita. Cuidado com o ponto de hidratação da sua massa para que o seu resultado final não fique seco, tá? Sempre, gente, qualquer alteração que vocês forem fazer, de ingredientes principalmente, tá? Vocês precisam observar o ponto da massa. Se você está seguindo um vídeo do YouTube, né, um vídeo lá de receita do meu canal, por exemplo, observe o ponto de hidratação daquela massa que você está fazendo. Se você fizer alguma alteração em casa, você precisa deixar a sua massa naquele mesmo ponto, úmido, tá? Que quando você sobe a espátula, ela vai dar uma escorrida, tá? Ela não é uma massa igual a massa de farinha de trigo, que a gente pode sovar, que a gente pega na mão, né? A massa, ela ali sobre uma superfície, ela não gruda, tá? A massa sem glúten, ela não é assim. Não é, porque se for o seu resultado final, o seu pão vai ficar seco, tá bom? Então é extremamente importante vocês conhecerem o ponto de hidratação e saberem que qualquer alteração pode também alterar a quantidade de líquidos da receita, certo, gente? Bom, vocês não têm dúvida nenhuma hoje, gente? Vamos lá, coloque suas dúvidas no chat aí. Eu vou seguir com as minhas perguntas aqui, tá? Por que meus pães sem glúten, a pessoa perguntou, racham em cima? Vamos lá, tem algumas possibilidades para que os pães sem glúten rachem em cima, na parte superior. E aí nós temos dois momentos que pode acontecer essa rachadura e a gente precisa entender quais são esses momentos e quais são os prejuízos que eu tenho na massa caso, né, essa rachadura aconteça antes de levar o meu pão para assar ou enquanto ele está assando. Vamos lá. Vamos supor que essa rachadura aconteceu... Perdão, gente, tô tomando água aqui. Vamos supor que essa rachadura tenha acontecido antes de levar o pão para assar. Então, você deixou o seu pão descansando lá em cima da bancada, dentro de um armário, e o seu pão começou a formar uma fissura na sua superfície, começou a formar furinhos, craquelar. O que isso significa? Significa que o seu pão passou do tempo de ser levado para assar. Significa que você deixou muito tempo o seu pão descansando. Aí, nesse caso, quando eu tenho a rachadura antes de levar o meu pão para assar, eu tenho prejuízos na massa. Por quê? Porque quando eu tenho uma rachadura, né, uma fissura, antes de o meu pão crescer completamente dentro da massa, dentro do forno, quando eu coloco o meu pão para assar, através dessa abertura, dessa fissura, eu vou perder gases e vou perder umidade. Então, um pão que já entra no forno rachado, ele vai ser mais baixo de volume e também será mais seco, porque eu vou perder umidade e gás. Então, eu perco o volume e umidade da massa, tá? Então, essa é uma possibilidade de rachadura prévia, né? Antes de você levar o seu pão para assar. E quando a rachadura acontece dentro do forno? Bom,
Quando a rachadura acontece dentro do forno, podem ser algumas possibilidades. Primeira, falta de líquidos na massa. Quando eu tenho falta de líquido, lembra que eu falei que eu tenho falta de elasticidade também? Então, quando eu tenho essa falta de líquido, essa falta de umidade, essa falta de elasticidade, eu tenho rompimento das ligações dentro da minha massa. Quando a gente faz uma massa, seja sem glúten ou com glúten, né, eu tenho ligações ali dentro que vão formar essa minha massa, né? Essa rede, né, que é a junção de todos os ingredientes. Quando eu tenho falta de umidade, eu tenho dificuldade em manter essa ligação. E aí, eu posso ter uma rachadura no meu pão pelo ressecamento da massa. Então, massa muito seca com falta de umidade, pode acontecer essa rachadura em cima do pão. Forno muito quente. O forno muito quente também pode ocasionar isso. Por quê? Porque quando eu tenho principalmente muito calor na parte superior do pão, meu pão vai crescer rapidamente, né? E esse crescimento rápido demais pode acontecer de fazer o pão rachar, o bolo também, tá? Mas o pão, principalmente, faz ele formar uma rachadura, então pode ser isso também. Outra coisa, quando a gente faz um pão, por exemplo, de milho, né, que a gente peneira o milho em cima, dependendo do tempo anterior a levar para assar essa massa, que você tenha peneirado esse milho, essa farinha, né, essa farinha vai absorver a umidade que está na superfície. A partir do momento que ela absorve a umidade que está na superfície da minha massa, quando eu levo o meu pão para assar, essa casquinha superior, ela vai dar uma abertura, ela vai dar uma rachadinha. Isso é normal, tá? Não tem problema nenhum, isso não tem prejuízo na massa. Só que a massa sua não vai ficar lisa. A casquinha vai dar uma aberturinha aqui, vai dar uma rachadinha, tá? Porque eu ressequei a superfície. Quando eu resseco, eu perco a elasticidade, né? Então, aí a minha massa vai dar uma descoladinha em cima, mas o pão vai crescer normalmente, vai ficar úmido, vai ficar volumoso. Eu não tenho prejuízo na massa quando o meu pão racha dentro do forno. Outra questão que pode acontecer é quando você pré-aquece o seu forno ou assa o seu... Na verdade, pré-aquecer não interfere tanto, mas é no assamento. Se você assa o seu pão com a resistência do forno superior ligada, não assem nem pães, nem bolos com a superfície, com a resistência do forno, né, a parte de cima ligada. Por quê? Porque se eu incido muito calor em cima da minha massa, seja de pão, seja de bolo, eu tenho prejuízos também. Né? No caso do bolo, ele vai crescer muito rapidamente, aí eu não tenho formação suficiente ali de suporte para aguentar o peso da massa, ele pode solar. No pão, eu posso ter a rachadura, né? Então, tem várias coisas que interferem. Então, 3 coisas, né? Assar, rachar fora do forno, excesso de tempo de descanso. Deixe o seu pão descansando menos tempo. Seu pão precisa entrar no forno com a massa lisa, com a superfície lisa, sem furinhos, sem craquelamento, sem fissuras, tá? Assim que ele tem que entrar no forno. Dentro do forno, aconteceu uma pequena rachadura. Vai ter um prejuízo muito grande na massa? Não vai, tá? Não vai se você deixar assar pelo tempo correto, não deixar muito tempo o seu pão dentro do forno, né? Porque senão ele vai ressecando, mas não é por conta da rachadura que ele vai ressecar. É pelo excesso de tempo em exposição ao calor que ele ficou lá dentro do forno, tá? Então, uma dica para isso, não deixe o seu pão esfriando dentro do forno. Assou? Retira do forno imediatamente e deixa descansando fora, em temperatura ambiente, tá bom? Deixa esfriando em temperatura ambiente para você não ter um resultado final seco, certo, gente? Vocês estão muito caladinhas hoje, gente. Eu tô chateada. Vamos lá, gente, vamos conversar. Vocês estão muito caladinhas. Coloquem suas perguntas aí no chat, solicitem participação. Eu quero conversar com alguém hoje. Hoje eu não saio daqui sem conversar com alguém. Então vamos lá, quero participação. Vamos lá, para a próxima dúvida aqui. Não se sintam acanhadas, nós estamos em casa aqui, não fiquem com vergonha, não fiquem tímidas, tá? Somos só eu e você aqui, ninguém tá vendo, tá bom? Então, entrem aí, solicitem a participação pra gente conversar. Próxima pergunta, essa é uma dúvida de substituição novamente, mas é de farinha. Posso substituir o amido de milho, prestem atenção, o amido de milho por farinha de amaranto ou farinha de trigo sarraceno? Será que a gente pode substituir o amido de milho por essas duas farinhas? Farinha de amaranto e farinha de trigo sarraceno? Vamos lá! O que a gente tem que saber primeiro? Qual é a função do amido de milho? A qual grupo pertence o amido de milho? O amido de milho é uma farinha de maciez e leveza.
pertence a esse grupo de farinhas de maciez e leveza. Logo, eu preciso substituí-lo por uma outra farinha que também seja de maciez e leveza. Agora, pensem aí. A farinha de amaranto e a farinha de trigo sarraceno são farinhas de maciez e leveza? Será? Não são, né, gente? Essas duas farinhas são farinhas de estrutura. Então, a farinha de amaranto e a farinha de trigo sarraceno não podem ser utilizadas para substituírem o amido de milho nas receitas. O que você usa para substituir o amido de milho? Você vai usar a fécula de batata. Ah, eu posso usar o polvilho doce? Não. Em geral, não. Por quê? Porque eles pertencem a grupos diferentes. O polvilho doce é uma farinha de liga. O amido de milho é uma farinha de maciez e leveza. São farinhas que pertencem a grupos diferentes. Então, em regra, você não pode fazer essa substituição. Tudo bem, gente? Certinho? Vamos para as próximas aqui. Próxima pergunta. Armazenamento. Armazenamento é uma dúvida que muitas pessoas têm. Por quê? Porque as receitas sem glúten, não só as sem glúten, mas as sem glúten principalmente, elas tendem a ressecar com muita facilidade, tá? Por que isso acontece? Porque dentro das nossas farinhas sem glúten nós temos muito amido e amidos diferentes ali. Uns que envelhecem o pão mais rapidamente, como é o caso do amido de milho, outros que retardam essa velocidade de envelhecimento do pão, no caso da fécula de batata. Então a gente tem diversos tipos de amido e por isso a gente tem um ressecamento, um envelhecimento do pão mais rapidamente, tá? Se não for armazenado corretamente. Então, como você pode fazer para diminuir esse envelhecimento, para retardar o envelhecimento dos seus pães sem glúten? O melhor é congelar. Por quê? Quando a gente congela os nossos pães sem glúten, a gente retarda essa velocidade de envelhecimento, de ressecamento da massa, como nenhum outro jeito de armazenamento retarda. Em temperatura ambiente, ele envelhece mais rápido do que congelado e na geladeira envelhece mais rápido ainda do que congelado. Então, a melhor opção é você congelar os seus pães sem glúten. Eu recomendo, inclusive, que você faça isso no mesmo dia que você fez o seu pão. Exemplo, você fez seu pão hoje de manhã, né? Aí hoje à tarde vocês comeram e tal, hoje à noite comeram mais um pouquinho, mas sobrou. Hoje mesmo você vai embalar esse pão em sacos de congelamento. Eu recomendo que você use 2. Então você vai colocar o seu pão fatiado dentro de um saco de congelamento, vai amarrar esse saco e vai colocar dentro de outro saco, tá? Para você vedar muito bem esses pães do contato com, né, o exterior, o freezer ali. Então, é a sua pergunta mesmo, Gesiel, que eu peguei para responder. Então, a melhor maneira de conservar os seus pães é congelando. Ah, eu posso deixar na geladeira? Não tenho espaço no freezer. Pode, tá? Só que saiba que ele vai ressecar mais rapidamente. Então, a diferença, você vai colocar o seu pão na geladeira hoje, amanhã ele já vai estar duro. Mas como é que eu faço, então, para reativar as características de maciez e umidade do pão? Aquece, tanto para pão congelado, quanto para pão que está refrigerado. Aquece esse pão. Ah, eu vou pegar uma fatia, né, que eu recomendo que você congele em fatias. Por quê? Porque aí você retira somente a porção que for consumir. Descongelou seu pão, você não pode congelar novamente. Você precisa consumir em uma velocidade mais rápida. Você precisa consumir em no máximo 2 dias. Por quê? Porque ele é um alimento perecível. Se a gente descongela, a gente aumenta ali a proliferação de bactérias. Então a gente precisa consumir esse produto muito mais rápido que se ele não tivesse sido congelado, tá? Então, descongelou, não congela mais. Consome rápido. Como que eu faço para aquecer esse pão? Pega a sua fatia do pão congelada, micro-ondas. Micro-ondas por uns 30 segundos no máximo. Por que, gente? Não posso aquecer mais? Não recomendo. Por quê? Porque você vai ressecar o seu produto. O micro-ondas, principalmente, ele retira muito a umidade dos preparos, né? E do pão não é diferente. Então, se você coloca 1 minuto ali, seu pão vai ficar seco, né? E quando ele esfriar, ele vai ficar duro. Então, coloque pouquinho, de pouco em pouco. E eu gosto muito de colocar na sanduicheira. Então, na sanduicheira eu coloco o congelado mesmo, coloco ali dentro, rapidinho, ele tá tostadinho por fora, macio e úmido e com muita elasticidade. Se você descongela o seu pão na geladeira, por exemplo, eu vou deixar dentro da geladeira de um dia para o outro, né? Descongelei meu pão, vou consumir. Se você consome esse pão que foi descongelado sem reaquecer, o seu pão vai quebrar todo, vai esfarelar, tá? Eu preciso aquecer
para reativar essa elasticidade, essa viscosidade da goma xantana, do nosso agente de liga. Então, sempre reaqueça, tá? Mesmo pão, mesmo bolo. Congela bolo? Congela bolo também, tá? Fatia ali, congela. E aí você pode reaquecer quando for consumir para aumentar a elasticidade, a umidade e a maciez desse produto. Posso congelar qualquer bolo sem glúten? Não. Qualquer bolo sem glúten não, né? A gente pode congelar a maioria deles, mas a gente tem que cuidar com bolos que levem frutas frescas, né? Que levem, por exemplo, bolos recheados, que levem recheios espessados com amido de milho, a gente não pode congelar, porque a gente tem, né, características diferentes ali. Se eu congelo um bolo com frutas frescas, principalmente frutas que tenham mais umidade, por exemplo, morango, né, ou abacaxi, quando a gente descongela esse bolo, esse morango, esse abacaxi, eles vão liberar água. E aí eu tenho água em cima da minha massa. Vai dar um aspecto ruim, um visual ruim, um aspecto ruim, tanto no paladar quanto no visual. E também eu tenho ali aumento da proliferação de bactérias. Então eu também aumento a perecibilidade, diminuo a validade desse bolo. Bolos recheados com cremes espessados com amido de milho. O amido de milho, quando a gente aquece ele, né, ele vai ficar túrgido. O que que significa isso? Ele vai absorver a umidade, o líquido, o leite, a água, o que seja que você esteja utilizando aí no seu creme. A molécula do amido vai absorver essa umidade, esse líquido, ela vai ficar cheinha. E aí, quando você congela, ela tá lá, né? Cheinha. Descongelou, o que que vai acontecer? Ela vai quebrar, ela rompe essa molécula e eu tenho liberação desse líquido. Então, o meu creme vai perder a elasticidade e vai liberar água no seu bolo. Então, vai minar água no seu bolo aí. Então, não congelem bolos espessados, né? Que usamos cremes espessados com amido de milho para congelar. É para congelar mesmo, tá? Pronto, chegou dúvida, bora lá. Ninguém vai querer falar comigo hoje, eu não tô acreditando não. Gente, pelo amor de Deus, vamos falar comigo aqui? Tá, como descongela já falei. O pão francês, como que eu faço o pão francês? Eu descongelo ele no micro-ondas, tá? Coloco ali uns 40 segundos no micro-ondas, ele inteiro. E aí, eu corto ele ao meio. E aí, eu ou coloco na sanduicheira, que é uma opção, ou você coloca um fio de azeite na sua frigideira e dá uma tostada na frigideira. Gente, fica perfeito. É uma delícia o pão francês tostado na frigideira com azeite. Quem nunca comeu, experimente. Socorro, gostaria de saber sobre quando você fala do salto de forno. Essa temperatura fica até o final do cozimento? Você está falando do pão francês? Olha só. O pão francês, ele precisa de um salto de forno, por isso a gente precisa de uma temperatura mais alta e umidade presente dentro do forno, tá? Para que a gente consiga esse salto de forno perfeito. Então, umidade dentro do forno, com água dentro de uma forma, ou você espirra água nas laterais do forno, né? Pulveriza a água ali. E também precisamos de uma temperatura mais elevada, 230, 240 graus, para a gente ter um salto de forno rapidamente. Caso a temperatura do seu forno esteja baixa, o seu pão francês não vai ter o salto de forno e vai ter outros prejuízos, tá bom? Os demais pães, eles não precisam de um salto de forno. A gente vai começar com uma temperatura de 200 graus na maioria dos pães e vai terminar esse assamento com a mesma temperatura, tá bom? No pão francês também a mesma coisa. A gente vai manter essa temperatura até o final, tá bom? Tem diferença entre fermento biológico seco e instantâneo com glúten e o mesmo sem glúten? A diferença é que ele não tem glúten só, tá? Não tem diferença não. É o mesmo fermento. O que varia é a empresa que faz, né? Se tem contaminação cruzada ou não nesse fermento. Mas é a mesma coisa, tá bom? Eu vi seus pães franceses. E aí, Gesiel, como ficou? Eu vi a foto, ficou lindo pra mim. E a textura? Tá, não é a minha receita, né? Uso para fazer pão, farinha de arroz, amido, polvilho doce. Está certa essa mistura?
Olha, funciona sim, tem que ver as proporções dos demais ingredientes, tá? Essa receita, essa mistura tá correta. A gente, claro, pode melhorar muito essa receita com outros tipos de farinhas, mas além do mix, nós precisamos das proporções corretas e dos demais ingredientes também, tá bom? Mas essa combinação tá boa sim, pode fazer assim. Tem que ver só as proporções. Ah, entendi, você mudou a receita, né? Bom, vou para minha próxima pergunta enquanto vocês não fazem outras aí. Pergunta de quem está começando agora. Estou começando agora. Por onde eu devo começar a fazer receitas sem glúten? Por onde vocês começam a fazer receitas sem glúten? Bom, vamos lá. Lá no início, quando eu comecei a fazer receitas sem glúten, eu tava igual você. Perdida, não sabia o que fazer, que farinha comprar. Na verdade, eu sabia, eu achava que sabia, né? Comprava farinha de arroz e achava que ia fazer pão, ia fazer bolo, ia ficar perfeito, só com farinha de arroz, né? Tadinha da inocente. Joguei foi tudo fora, porque não funciona. Então, quando você tá começando, o que você precisa entender, primeiro de tudo, é sobre os ingredientes, tá? Não adianta, se você tá começando agora, na maioria das vezes, tá bom? Não é a regra. Não é a regra, é isso. Não adianta você pegar uma receita qualquer na internet, fazer em casa sem conhecimento nenhum e achar que o seu resultado vai ficar perfeito. Na maioria das vezes isso não vai acontecer. O que você precisa saber? Você precisa conhecer os ingredientes que estão sendo utilizados. Quais são as funções do açúcar, quais são as funções da farinha de arroz, quais são as funções do vinagre na receita. A gente precisa conhecer as funções dos ingredientes primeiro. Você já tem esse conhecimento, o que você precisa saber? Você precisa executar corretamente a receita. Pegou uma receita equilibrada, que funcione, que já foi testada por muitas pessoas, ok, essa receita funciona, então eu vou fazê-la. Você não pode pegar essa receita, pegar os ingredientes que estão pedidos nela, fazer de qualquer jeito, misturar em qualquer ordem, não pesar os ingredientes, simplesmente medir ali com xícaras e colheres medidoras, tá? Se você fizer isso, as chances de você errar essa receita serão altíssimas. Você precisa se organizar. Organize os seus ingredientes na bancada. Isso vale. Claro, tem pessoas que têm mais experiência, que não precisam, tem mais agilidade aí, né? Não preciso ficar organizando todas as vezes. Mas quem está começando é essencial que faça isso. Por quê? Porque se você está começando agora, não tem experiência, a chance de você se atrapalhar na hora de colocar o ingrediente, de pesar o ingrediente, na ordem ali de adição, no tempo de preparo dessa receita, são muito altas. As chances de vocês se atrapalharem e fazerem alguma coisa errada são altas, esquecerem o ingrediente, passarem muito tempo a massa parada ali na bancada são muito altas e isso interfere no resultado final. Então vocês precisam se organizar. Vocês já conhecem as funções, já sabem quais ingredientes utilizar, já tem uma receita equilibrada, vocês precisam colocar tudo ali na mesa. Vou usar a batedeira? Pego a batedeira e coloco ali onde eu vou usar. Vou preparar a forma antes, vou pegar a forma certa, vou untar do jeito que está ensinando na receita. Vou ligar o meu forno se for um bolo para pré-aquecer. Vou pesar os meus ingredientes, vou separar tudo no potinho assim, para que eu coloque na ordem indicada na receita e não perca tempo procurando um ingrediente, tá? Então compre as farinhas que você vai usar naquela receita, as farinhas básicas, não compre um monte de farinha diferente, nem em grandes quantidades, por quê? Porque você pode jogar fora. Eu, no início, comprei diversos tipos de farinhas, depois que eu descobri que não era para usar só farinha de arroz, e eu perdi muita farinha, tive que jogar fora porque venceram. A gente usa pequenas quantidades de cada tipo, né? E geralmente, né, quem tá começando, eu pelo menos, fazia as receitas que tinham as farinhas mais básicas. Então, não precisa ficar comprando agora farinha de amaranto, farinha de quinoa, né? Usa ali uma farinha de arroz, um polvilho doce, uma fécula de batata, um amido de milho. Essas farinhas que são mais básicas e que vão na maior parte das receitas, para que você não tenha desperdícios, tá? Então, organizou ali seus ingredientes, seus utensílios e equipamentos, preparou a sua forma, você vai começar a preparar essa receita. Você não pode deixar a sua massa parada por muito tempo na bancada, porque você vai ter alteração no resultado final. Sua massa vai ficar mais ressecada, vai perder ali, né, a textura que ela poderia ter se você tivesse respeitado o tempo de preparo. Então, faça no tempo indicado, tá?
Não deixe sua massa parada, separe tudo antes, justamente para você não ter correria, ter que ficar buscando ingrediente no armário, buscando em outro, descobrir que não tem o ingrediente em casa, ter que sair para comprar e deixar a massa parada. Então, organização é fundamental para que você tenha resultados perfeitos. Execute corretamente, respeite a ordem de adição dos ingredientes. Ah, mas tá falando aí que eu tenho que colocar o sal no final para fazer o pão. Para quê? Eu vou colocar junto com os secos. Não faça isso, porque se ele tá no final é por uma razão. E a razão, ela é muito, muito, muito importante. Qual é a razão de você não usar sal junto com os secos? Porque se você joga o sal em cima do fermento, você mata o fermento. Consequentemente, seu pão não cresce. Então, você tem um resultado final que vai alterar muito, né? Pode ficar embatumado, pesado, porque não vai crescer direito, você matou o fermento com o uso do sal em cima dele, tá? Então, a ordem de adição é extremamente importante. Executou corretamente sua receita, asse pelo tempo indicado e você vai ter um resultado final perfeito. Se não ficar perfeito nas primeiras vezes, não desista. É muito importante você saber disso. Lá no início, quando eu comecei, as minhas primeiras receitas, acho que os primeiros 8 pães que eu fiz, eu tive que jogar no lixo, não dava pra comer. Então, eu estou aqui para facilitar o seu caminho. Eu quero te dar todos os passos que funcionam, os passos que você deve seguir para você não desperdiçar ingrediente. Ingrediente é caro, a gente não pode ficar jogando no lixo. E a gente não pode ficar desperdiçando comida, não é mesmo? Então, a gente precisa seguir esses passos para que os resultados fiquem perfeitos. Senão, a probabilidade deles não ficarem são muito maiores do que você de acertar, tá bom? Então, deixa eu ver as perguntas que já chegaram aqui de novo. Ah, sim. Não troca a sua receita, arrasou. Muito bom. Sempre compro farinha e o mix industrializado, né? Gosto de fazer sempre pão com batata doce, cenoura ou farinha de amêndoas. Quanto de farinha de coco? Faço também sem pesar. Uso leite vegetal. Olha só, sem pesar, como que eu vou te dizer qual é a quantidade? Eu não posso te dizer a quantidade porque eu não sei qual é o tamanho da sua receita. Não sei quais são os ingredientes que você usa. Não sei qual é o tamanho em quantidades, né? De ingredientes que você usa, então não tem como eu te dizer qual é a quantidade de farinha de coco que você usa, que pode usar. Fiz seu pão francês, mas amei, mas não ficou tão fofinho. Que dica você me indica para que eu tenha certeza que esse é o ponto certo da massa? Observe o vídeo. Você tem que deixar sua massa igual tá no vídeo, tá? Não pode ficar muito seca, porque senão você vai deixar o seu resultado final seco, não vai crescer tão bem. Se ficar muito úmido, ele vai dar uma esparramada na forma e não vai ficar aerado também, tá? Porque como tem mais umidade, a massa fica mais pegajosa, tá bom? Então tem que seguir o que tá lá no vídeo. Observe bem o ponto da massa para você replicar em casa. Quando você fala leite vegetal, posso usar o de garrafinha, 200 ml misturado com um pouco de água? Pode sim, porque aquele de garrafinha, ele é mais grosso, né? Então você pode colocar um pouco de água assim para misturar. Diluir um pouquinho. A farinha de mandioca é uma farinha de estrutura, então ela pode substituir as farinhas de estrutura. Sempre você precisa conhecer a composição dessa farinha. Ela tem mais fibras, ela tem mais proteínas, ela tem mais gorduras. Por que isso? Porque se você troca a farinha de mandioca por farinha de grão de bico, você vai ter uma alteração bem significativa no resultado final, tá? Por quê? Porque a farinha de grão de bico é rica em proteínas, a farinha de mandioca não. Então a gente já tem uma diferença ali, né, na composição da farinha que vai alterar também o resultado final. Então, o básico, você precisa substituir dentro do mesmo grupo. Mas, para melhorar ainda mais o seu resultado, você precisa observar quais são as composições de cada farinha para você ter um resultado final similar, tá bom? Vou para minha dúvida aqui. Não, peraí que apareceu outra. Em suas receitas de pães, no lugar da água, posso usar leite? Pode sim, tá, Socorro? Pode usar leite vegetal ou leite animal. Que mais? Por que meus pães sem glúten esfarelam? Os pães sem glúten, né, eles não têm as farinhas sem glúten, não tem um ingrediente, né, um componente ali da sua composição da farinha mesmo, muito importante, que a farinha de trigo tem, que é o quê? O glúten. Quando a gente tira o glúten,
a gente perde elasticidade, liga, viscosidade. Então, a gente precisa repor a falta do glúten. Por isso que eu falo que substituir a farinha de trigo é diferente de substituir o glúten. Você vai usar um mix de farinhas para substituir a farinha de trigo, mas você precisa usar outros ingredientes para substituir o glúten de maneira correta, né, de maneira eficiente. Então, não é trocar a farinha de trigo por um mix de farinhas que vai ser o suficiente para o seu resultado ficar perfeito. A gente precisa combinar outros ingredientes para que a substituição do glúten do conjunto de proteínas, né, que é o glúten que dá elasticidade, viscosidade, ajuda no crescimento dessa massa, seja feito de maneira correta, tá? Porque senão a gente vai ter um pão que esfarela. Então, quando a gente usa as farinhas sem glúten, a gente tem farinha de liga, né? Polvilho doce, a fécula de araruta, polvilho azedo. Então, a gente tem farinha de liga, só que elas não têm a ação tão forte o suficiente quanto a ação do glúten, né, lá na farinha de trigo, para manter o produto unido, os demais ingredientes dos pães, dos bolos unidos. Então, a gente precisa complementar, usar algum aditivo ali, né, para complementar essa característica que foi retirada quando a gente retirou o glúten da receita, tá? Então, a gente precisa usar o agente de liga, é um ingrediente, né, que é bem similar ao glúten, então é o que mais se aproxima em resultado do glúten. Goma xantana, psyllium, goma guar. Então, esses ingredientes nós podemos utilizar em substituição ao glúten, mas nós precisamos também combinar outras coisas para que ele fique perfeito, nosso pão e nosso bolo. Não é só usar a goma xantana, a gente precisa usar uma farinha que dê mais proteína para ter mais maciez e umidade, uma farinha mais leve para deixar o meu miolo mais levinho ainda, mais macio, né? Eu preciso usar um ingrediente ácido para trazer mais maciez e umidade para a massa também. Então, a gente tem toda uma composição de ingredientes ali que vão suprir a falta do glúten. Não é só o mix de farinhas, a gente precisa usar uma combinação de outros ingredientes para substituí-lo corretamente. E quando a gente não usa isso, a gente perde elasticidade. Por isso, os pães esfarelam, tá? Então, quando a gente tem um pão que esfarela, um bolo que esfarela, é porque a gente tem falta de elasticidade, falta de viscosidade, que só é colocado na receita quando a gente combina ingredientes para substituir o glúten de maneira eficiente, tá? Mais uma vez, um mix de farinhas não é suficiente para substituir o glúten. Ele substitui a função da farinha, mas não a função do glúten. A gente precisa combinar outros ingredientes para isso. Certo, gente? Então, se o pão esfarela, tá faltando elasticidade. Ah, mas eu coloquei um agente de liga, mesmo assim tá esfarelando. Pode ser falta de líquidos. Por quê? A umidade, ela interfere em vários processos químicos dentro da massa, inclusive no processo da elasticidade. Se eu tenho falta de umidade na massa, eu perco elasticidade também. Porque a farinha vai absorver a umidade que está ali disponível. Não fica umidade disponível para elasticidade. Para goma xantana, para o psyllium ali conseguirem, né, desempenhar as suas funções. Então, a gente precisa de umidade na massa. Isso também pode causar prejuízo, tá bom? Então, falta de umidade, falta de agente de liga ou de uma combinação mais completa ali para substituir o glúten de maneira eficiente. Vamos lá, gente. Ninguém vai falar comigo hoje, eu não tô acreditando nisso. Queria tanto conhecer alguém. Deixa eu ver as perguntas aqui. Já li. A quantidade de água que você coloca nas receitas é a quantidade certa ou pode sobrar um pouco quando fazemos a receita? Depende, Margarete, né? Depende das farinhas, tá? Por isso que é uma quantidade aproximada. Todas as farinhas absorvem os líquidos de maneiras diferentes. Cada farinha absorve o líquido de maneira diferente. A minha farinha absorve diferente da sua. Então, não tem como eu te garantir, olha, você vai colocar 100 gramas de água que vai dar certo. Não tem como eu garantir isso. Porque dependendo da marca da farinha que você use, essa quantidade pode aumentar ou diminuir. Dependendo do lote da farinha, mesmo sendo a mesma marca, pode ser diferente também, tá? Então, tudo modifica. Por isso que é uma quantidade aproximada. O que você tem que entender? O ponto da massa. Se eu uso uma farinha mais rica em fibras, eu preciso saber que eu vou precisar de mais líquido para chegar no ponto correto da massa, tá? E esse ponto correto, você
tem essa capacidade de entender ele quando você pratica, quando você verifica o seu ponto da massa com o ponto mostrado no vídeo, tá? Quando você faz essa comparação e quando você pratica, é testando que a gente conhece ali na prática o ponto correto de cada massa usando diferentes tipos de farinhas, tá bom? Claro, o conhecimento teórico sobre as farinhas vai te ajudar muito, porque você vai saber qual farinha usar para diminuir ou para aumentar o líquido, por exemplo, né? Mas a prática, ela é muito importante, por isso tem que ser uma coisa atrelada à outra. Você tem que aprender o teórico, as funções, e você tem que praticar também para você conseguir implementar, né, na sua cabeça ali quais são os pontos diferentes de hidratação, dependendo do mix que você usa, principalmente, tá bom? Termômetro de forno que fica na parte externa. Não, o meu fica dentro do forno, onde eu coloco a massa, tá? Esse da parte externa eu não conheço. Deixa eu só ver, tá aparecendo um umzinho aqui, gente, eu vou clicar, não sei o que é não. Tem uma câmera e um umzinho. Pronto, já tem um pedido para participar. Gesiel, não vi seu pedido, vou te chamar agora, tá? Você tá na live? Vou te chamar e vamos ver. Não vi. Então, vamos ver se o Gesiel vai aceitar. Enquanto isso, vamos fazendo mais uma pergunta aqui. Biomassa de banana verde. Mais um caso de substituição, tá? Posso usar biomassa de banana verde no lugar da goma xantana? Será, gente? Biomassa de banana verde no lugar da goma xantana? Vamos lá. O que é a biomassa de banana verde? Ela é parecida com um purê de tubérculo, né? Ela é um purê da banana verde cozida. Então, a biomassa ela vai entrar na nossa receita para dar mais maciez, mais umidade para a massa. Ela auxilia também na estrutura, porque, né, eu tenho a farinha de banana verde ali dentro também, né? Porque o amido tá ali, então tem a farinha de banana verde, que é uma farinha de estrutura. Então, a biomassa de banana verde, ela vai atuar principalmente dando maciez e umidade. Ela ajuda na liga? Ajuda. Só que ela não tem liga suficiente para substituir a goma xantana. Então, biomassa de banana verde não serve para substituir a goma xantana. Tá bom, gente? O que eu uso em substituição da biomassa de banana verde? Eu posso usar um purê de tubérculo, né? Um purê de batata doce, um purê de inhame. Que mais? Purê de mandioca, né? Que tem muita liga. Então, eu posso usar purês em substituição à biomassa. Mas agora, goma xantana não tem como substituto direto a biomassa de banana verde. Atenção com isso, tá, gente? Senão vocês vão fazer e vai esfarelar. Última pergunta da minha lista. Minha última pergunta aqui. Sobre o pão francês também. Fiz o pão francês, a massa ficou mole, mas o pão ficou duro. O que aconteceu? O que será, hein, gente? A massa ficou mole e o pão ficou duro. Vamos analisar. A receita do pão francês, ela tem um mix bem específico, né? Esse mix, ele é diferente dos demais mixes de farinhas. Eu espero, vai lá. É porque ele chamou, gente, e eu não vi que tinha um negócio aqui. Eu pedindo para participar, ele tinha pedido há 2 horas e eu não tinha visto, coitado, desculpa. Mas chama aí, pede aí de novo a hora que você puder que eu te chamo, tá? Tá. Onde eu estava? No mix do pão francês. Ah, beleza. Ele tá cozinhando, gente. Não pode? Tá bom, não tem problema. O mix do pão francês, ele é muito específico, né? Então, ele não é o mix que a gente usa geralmente numas receitas de pães de forma, por exemplo. Então, esse mix, ele vai absorver uma quantidade X de água. O ponto do pão francês, ele tem que ficar cremoso, ele vai pegar na sua mão, a massa vai pegar na sua mão, tá? Você precisa modelar esse pão francês com a mão untada com óleo vegetal, para que você consiga modelar corretamente. Se a sua massa está muito fácil para modelar, né? Você não está tendo dificuldade, ela não está grudando na mão, ela está seca, tem que pôr mais água. Se ela está muito mole, você tem dificuldade para modelar, passou do ponto, você precisa corrigir um pouquinho ou colocar numa forma essa massa, porque senão você vai fazer o seu pão francês e ele vai, né, dar uma esparramada na forma. Nesse caso aqui, a massa dessa pessoa ficou mole, né? Deu para modelar os pães franceses, só que eles ficaram duros. Então, a gente tem outra possibilidade. Forno frio.
Lembra que eu falei que o pão francês ele precisa do salto de forno para que ele fique aerado, leve, com a casquinha crocante, miolo aeradinho, né, furadinho e mais sequinho? Ele precisa do salto de forno. Então, o pão francês ele é uma associação de temperatura e umidade para ter o salto de forno. Então, a gente precisa de uma temperatura elevada e precisa também de umidade dentro desse forno. Se a gente não tem umidade e acontece esse salto de forno, eu tenho rachaduras na massa. Por quê? Porque a minha massa vai estar dentro de um ambiente muito quente. Se eu não tenho umidade nessa massa, ela vai crescer rapidamente e vai rachar. Então, eu preciso dessa umidade para proporcionar um salto de forno mais bonito, mais elegante, né? Para que fique ali um pão francês lindo, visualmente bonito e também tenha a casquinha crocante e o miolo mais aerado e mais sequinho. A casquinha crocante também ela vem, né, através dessa alta temperatura e associado com a umidade, tá bom? Então, provavelmente o seu pão deve ter entrado no forno com um forno frio. E aí, quando você tem um forno frio, a sua casca do pão francês vai ficar mais grossa, mais rígida e não vai ter o salto de forno. Consequentemente, o seu pão francês, apesar de estar lá com a massa crua, mole, ele vai ficar duro no resultado final por conta da temperatura do forno, tá bom? É muito importante isso. Certo, gente? Acabei minhas dúvidas aqui. Se vocês tiverem mais alguma, coloquem no chat. Se alguém quiser conversar comigo ao vivo, solicita aí, vamos conversar, senão nós vamos encerrar nossa live de hoje. Vamos lá. Vou esperar vocês. Não, né? Ninguém tem mais dúvidas? Então tá bom. O Gesiel gritou aí. Oi, Lícia, bem-vinda. Se não der nessa, vai na próxima. Gesiel, na próxima você solicita que eu vou ver, tá? E vou te atender, desculpa. Isso. Melhoradores, eu não uso melhorador, então eu não tenho nem o que dizer pra você sobre eles, tá? Eu não uso. Beleza, gente. Bom, então é isso. Eu agradeço pela companhia de vocês mais uma vez. Semana que vem, todas as quintas-feiras, a gente tem live Tira Dúvidas, tá? Então, semana que vem, Gesiel, por favor, bate aí na porta, que agora eu vou ver que tem um maisinho aqui, eu vou te chamar, tá? Então, semana que vem a gente tira mais dúvidas aqui com vocês. Na terça-feira a gente tem live de conteúdo, né? E na quinta a gente tem live Tira Dúvida. Obrigada pela companhia de todos, espero que tenham gostado, tá bom? Um beijo pra vocês, um excelente final de semana e a gente se vê na terça-feira que vem. Tchau, tchau pra vocês, gente.